A graça e a paz, queridos. Vamos começar o nosso dia hoje com uma oração antes de irmos para a palavra de Deus? Aí no seu lugar, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, que estás no céu. Deus, em nome de Jesus, Pai, nesta hora, Senhor, nós apresentamos a nossa vida, o nosso dia, a nossa família. Pai, tudo, Senhor, diante de Ti, Pai. Senhor, continua nos livrando de todo o mal. Obrigado, Senhor, pelas Tuas bênçãos. Continua, Senhor, nos abençoando. Deus, fala conosco, Senhor, esta hora, através da Tua palavra, Pai. A Tua palavra, Senhor, que é semente eficaz, Senhor, que ela venha, Pai, entrar no nosso coração, Pai, e gerar frutos para a glória do Teu santo nome. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que essa palavra, Senhor, venha modificar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de enxergar. Deus, em nome de Jesus, e que nós possamos, Senhor, ser melhores, meu Pai, do que ontem, ser melhor, Senhor, do que minutos atrás, depois de receber essa Sua palavra. Porque a Tua palavra, Senhor, ela desembaraça, ela endireita os nossos caminhos. Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, nessa manhã, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, pegue a sua Bíblia. Vamos para o livro que nós estamos estudando, 1 Pedro. Estamos no capítulo 2, né? Nós sabemos que esta carta, Pedro escreveu aos irmãos que estavam dispersos por causa da perseguição. Era um momento difícil que eles viviam. Pedro havia falado para eles já a respeito da esperança e também a respeito da santidade. Ele falou a eles que precisavam viver de maneira santa, falou a respeito também do temor e a respeito de amor entre irmãos. E agora ele vai, no capítulo 2, continuar, dizendo assim, 1 Pedro, capítulo 2. Deixando toda a malícia e todo engano, e fingimento, e inveja, e todas as murmurações. Querido, essas coisas prejudicam o nosso relacionamento com Deus e também o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Nós sabemos que Pedro, ele estava exortando o povo a respeito também de amar uns aos outros. Então, quando eu amo o outro, eu não engano o outro, eu não invejo o outro, né? A Bíblia diz lá no livro de Tiago que a inveja é um amargo sentimento. O invejoso também é um ingrato, porque ele não consegue se alegrar com aquilo que Deus o abençoou. Ele está sempre olhando para a vida do outro. E aqui Pedro está dizendo para o povo o que eles precisavam deixar. Em outra versão diz despojar, tirar aquela roupa suja, tirar esse sentimento sujo. Vem disso. E ele diz assim, deixando toda malícia e todo engano, todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações. Em outra versão tem maledicência. Há pessoas, quem murmura fala mal, né? Há pessoas que têm um vício de maldizer, um vício, sabe? Parece até um ministério. Às vezes ele tá ali, ele congrega, mas ele não larga aquele vício. E Pedro tá dizendo assim, ó, vocês têm que deixar toda inveja, todo engano, sabe? Toda malícia, toda murmuração. Você tem que se despedir de tudo isso. E agora ele vem dizer o que aquelas pessoas, né? O que nós devemos ter. E ele diz, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo. O que ele está dizendo que deve existir em nós? Um desejo. Qual desejo? Um desejo intenso, né? Afetuosamente é um desejo intenso, é um desejo fora do comum, é um desejo que não é um simples desejo, é um desejo intenso. Sabe aquele salmo que Davi diz assim como a costa anseia por água, minha alma anseia por ti? É tipo isso, é um desejo
desesperadamente desejando, sabe? É tipo isso. E ele diz assim: desejai afetuosamente, como meninos nascidos de novo, o leite racional. E ele traz aqui um exemplo de uma criança pequena, de uma criança recém-nascida, né? Uma criança que ainda se amamenta, né? E ele diz assim: vocês devem desejar a palavra de Deus como uma criança deseja o leite, como uma criança. Querido, as mães que estão no período de amamentação, elas falam muito que elas quase não têm tempo para nada, porque a criança que mama, ela quer mamar o tempo todo, né? Ela quer mamar o tempo todo. Eu lembro que a minha mãe falava assim: daí ele mama, quando ele faz xixi já quer mamar de novo, e toda hora ele quer mamar de novo, e é por isso que até, por lei, elas têm direito, né, a um período, se afasta, né, aquela licença maternidade, porque aquele momento mesmo é o momento da criança, e ela precisa daquele momento, e ela entende isso, né, para o desenvolvimento da criança. E aí ele vai trazer esse exemplo aqui, ó, assim como essa criança, né, imagina aí você com um menino recém-nascido, para as mulheres, né, que já passaram por isso, é fácil imaginar, mas imagina aí você, irmão, que você esteja com a criança recém-nascida, e essa criança toda hora ela quer mamar, ela quer aquele leite, o Senhor está dizendo: então, é assim, eu quero que você deseje assim a minha palavra, louvado seja o nome do Senhor, entendeu? É dessa maneira. Imagina aí, eu fiquei com esse ensinamento, eu disse: meu Deus, sabe? Que desejo, que constância, né? Porque o menino, ele mama toda hora, o Senhor está dizendo: eu quero que vocês guardem a minha palavra assim, que vocês desejem a minha palavra assim, com essa intensidade, com essa constância. E ele diz: o menino não mama uma vez por mês, uma vez por dia, não, irmãos, não. Ele mama quase toda hora, quase toda hora. E ele diz assim: com o menino nascido de novo, você deseja o leite racional. Outra coisa que ele fala é não falsificado. Que esse leite, ele precisa também ter qualidade. Agora você já precisa ser adulto para ter o discernimento. Como desejo, você precisa ser como uma criança, né? Aquela que quer mamar, aquela que quer o seu leite, aquela que é toda hora, não vou nem dizer todo dia. Não vou nem dizer todo dia, porque, gente, é toda hora mesmo, é toda hora. Quase toda hora ele quer mamar, um menino. E como desejo, Deus fala para nós, traz um exemplo que nós devemos ser como essas crianças. E como adulto, nós devemos ter o discernimento de saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Qual o alimento que é de Deus, qual o alimento que não é de Deus. Porque o Senhor diz que há um leite que é falsificado. Será que tem muitas pessoas pregando aí um falso evangelho? Tem, desde o tempo de Paulo já tinha. E eu achei interessante, eu marquei aqui para vocês, o que está escrito no livro de 2 Coríntios. Deixa eu marcar na sua Bíblia 1 Pedro 2, mas vai lá no 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 17. Bora lá. 2 Coríntios 2, 17, que o apóstolo Paulo diz. Olha o que ele diz: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que há falsificadores da palavra de Deus. A pirataria é algo sério, né, irmão? Está em toda parte. Então, você quando está ouvindo aí alguém dizendo que está falando em nome de Deus, que está pregando a palavra de Deus, você consegue discernir se é o leite racional não falsificado? Porque você precisa discernir, senão você vai sair ouvindo tudo. Você precisa ter cautela para escolher um livro para ler. Você precisa ter cautela para ouvir uma pregação, sabe? Tem uns pregadores, querido, que eu escuto. Eu não vou aqui citar nomes, não. Mas tem uns pregadores que eu escuto. É claro que tem outros que é de Deus também. Eu sou limitada, não dá para conhecer todos. Mas tem uns que eu não escuto de jeito nenhum. Escuto de jeito nenhum. Eu gosto muito da igreja de Bereia. Quando Paulo ia pregar lá, e ela ficava conferindo as escrituras para ver se era assim, sabe? Às vezes também a pessoa tá falando, a pessoa vai ver, rapaz,
Isso aqui não está dizendo isso não. Entendeu? É muito importante, irmãos, examinar a escritura para ver se é assim mesmo. Então, mesmo eu pregando aqui, você abre aí a tua Bíblia. Você abre aí a tua Bíblia. Esse é o antídoto para qualquer engano. E ora ao Espírito Santo, pedindo discernimento. Sabe? Pedindo discernimento para poder você não tomar o leite falsificado. O que é que acontece quando você toma um leite falsificado, um leite contaminado? Como é que você faz? Porque dá uma infecção intestinal, né? Dá uma infecção intestinal. Então, na vida espiritual também não é diferente. E outra, leite falsificado não vai trazer crescimento para você. Não vai trazer crescimento para você. E a Bíblia diz que você deseja esse leite, e esse leite que é racional, não falsificado, que através desse leite, através da palavra de Deus, você vai crescer. E é importante que você cresça. Nós precisamos crescer. Esse é o convite do Senhor para nós. Então, é disso que Pedro está falando aqui. Olha, vocês têm que se despojar do mal. Vocês têm que agora desejar muito, 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 muito a palavra de Deus. E vocês já têm que ter cuidado, porque não é tudo que é de Deus. Tem um negócio aí falsificado. Então, vocês precisam ter discernimento. Querido, eu tenho orado a Deus muito e pedido a Ele sabedoria. Sabedoria, né? Para discernirmos. Eu lembro Salomão, naquela passagem que tinha duas mulheres, né? Disputando pela mesma criança. A sabedoria que ele teve de resolver aquela situação, de descobrir qual era a verdadeira mãe. E eu digo, Senhor, me dá sabedoria para discernir, porque a sabedoria, que a Bíblia diz, é melhor do que as armas de guerra. Então, eu peço a Deus também discernimento para não ser enganada. Eu peço a Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo também no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 22. Bora lá para Efésios, capítulo 4, versículo 22. Efésios 4, 22. O que é que está escrito aí? Que quanto ao trato passado, me fala a mesma coisa que Pedro está falando. Vos despojeis, Paulo está dizendo. Aquele jeito que você era do passado, aquele trato, se despoje do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Ele está fazendo também aqui uma exortação à santidade, dizendo que a santidade cristã é oposta ao costume do gentio. Gente, nós não podemos andar mais da nossa maneira, segundo eu acho, eu penso, segundo a minha vontade. Não. A Bíblia diz que aquele que quer servir a Jesus, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga ele. Não é assim, não. Do jeito que eu quero, não. Não. Eles neguem-se a si mesmo. Sabe, os meus desejos, as minhas vontades, meus velhos pensamentos, meus maus costumes, eu tenho que deixar isso para trás. Esse é o convite que Jesus faz para nós. E Paulo está dizendo o mesmo que Pedro está dizendo, se despoje. Se despoje. Isso aí, ó, passou para você, é coisa de velho homem. Agora você é nova criatura. Como diz um louvor, nova criatura. Velho homem já morreu. O que diz também para nós em Hebreus 12, 1. Abre aí, tá pertinho, né? Antes de Pedro, Tiago, depois Hebreus 12, 1. Diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Mais uma vez, o convite para andarmos em novidade de vida, deixando todo o embaraço, deixando todo, não tem pecado de estimação, deixando todo, é tudo, meu bem, deixando todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus quer que nós andemos em santidade. Deus quer que nós desejemos a palavra dele, diz no livro de Pedro. Ele quer que nós tenhamos discernimento entre o falsificado e o verdadeiro. E que nos alimentemos do verdadeiro para poder crescermos. Louvado seja Deus. Muitas pessoas dizem assim, não quer saber mais de igreja não ouço mais a palavra, porque é tanta gente aí, querido.
Existe dinheiro falso, por isso tu não quer o verdadeiro, não. Existem cédulas falsas, por isso tu não quer mais dinheiro, não. E tu deixou de ouvir música porque existe a pirataria. Então, pois, você não pode deixar de ouvir a palavra de Deus porque tem os falsificadores. Entende? Não. Você que tem que discernir e não ouvir os falsos. E não ouvir a pirataria, né? O apóstolo Paulo diz no livro de Gálatas: se deixou um anjo do céu e anunciar para vocês outro evangelho, seja anátema. Se um anjo do céu, imagine, entendeu? Se eu vier aqui, eu estiver falando para vocês um outro evangelho. Olha, não ouçam, vão embora. Não dê corda, não dê ibope. E que Deus guarde a minha vida. E que Deus guarde a minha vida dessa hora. Eu falo sempre: Jesus, me ajuda, Jesus. Não quer ser enganada, não, Jesus. Não quer ser enganada, não. Porque hoje é tanto alimento, né? É tanta coisa. E hoje, para a glória de Deus, tem muita pregação boa na internet. Mas tem também, querido, os falsificados. E sempre eu falo, quando eu vou comprar um livro, quando eu vou ouvir uma pregação, eu tenho esse cuidado. Eu vou ali, pesquiso sobre o autor do livro, né? Pastor de que igreja a biografia e tal, pesquiso tudo ali. Quando eu vou ouvir uma pregação, eu examino bem, sabe? Examino bem, fico ali. No primeiro momento, assim, é aquela avaliação mesmo, que assim, deixa eu ver mesmo se isso aqui é de Deus, sabe? Se é um leite verdadeiro mesmo. Aí fico assim escutando. Depois você vê que você começa a sentir a presença de Deus, que tá tudo certo, que Deus está falando. Aí você, pronto, abre o coração e recebe a semente. Mas quando já vem com a tijolada de heresia, sabe? Aí eu muda. Porque eu não quero ter uma infecção intestinal, espiritual, né? Vamos dizer assim. E aí, perna pra quem te quer. Pra correr, claro. Pra correr nessas horas. E aí, dá tudo certo. Senhor, eu não quero não ser enganada não, Pai. Me dá discernimento, guarda a minha mente, guarda o meu coração do leite falsificado. Mas que nós devemos desejar como uma criança. Eu achei isso lindo, gente, porque eu mesmo já tive 4 filhos e eu sei o que é isso. Senhor. A criança chorando, querendo um leite. Não precisa nem você dizer a ela a hora de comer. Ela já quer aquele leite, sabe? Quando chora, você diz, isso que ela quer. O desejo que o Senhor fala que nós devemos ter. Eu achei maravilhoso. E é essa palavra que Deus fala conosco através de Pedro, até do versículo 1 até o versículo 3. Eu vou dividir porque depois ele começa a falar da identidade, né? Da nossa identidade em Cristo Jesus. E esse eu vou para outro vídeo, apesar de estar aí no mesmo capítulo, para não se estender muito, não ficar muito comprido o vídeo. E eu quero destacar aqui para vocês a respeito da malícia que ele fala, deixando toda a malícia. E eu escrevi aqui que a malícia, atos, intenções, mau pensamento. Tem uma coisa que você pensa assim, rapaz, será que eu estou sendo malicioso? A malícia é isso também. E ele está dizendo, deixe toda a malícia. Outra coisa que ele fala, fingimento, hipocrisia, uma vida de aparência. O Senhor está dizendo isso também, é para deixar. Engano, mentiras, meias verdades. Meia verdade é uma mentira. Deixar também. Inveja, sentimento amargo. E toda murmuração, maledicência, falar mal. Tudo isso tem que sair da sua vida. Porque isso, Gálatas 5 diz que é o que, gente? Obra da carne. E nós agora que nascemos no Espírito, temos que o quê? Muito bem, andar em Espírito. Em Romanos 8:1 diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quais são essas pessoas que estão em Cristo Jesus? Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para essa pessoa não tem condenação, porque não é um crente carnal. O apóstolo Paulo uma vez diz assim, havendo contendas, dissensões entre vocês não são carnal, sabe? Porque às vezes a pessoa
rodopia, louva, tem o dom, né, de falar em línguas estranhas. Aí ele acha que ele é o crente espiritual. E Paulo está dizendo, se tem essas coisas, briga entre vocês, dissensões, vocês são carnais. Vocês são carnais. Entendeu, queridos? É sobre isso. E Romanos 8:1 diz o quê? Que não tem condenação. Mas não tem condenação para quê? Para aquelas pessoas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E esse é o convite de Deus para nós. Louvado seja Deus. Então, guarde essa palavra no seu coração. Se despoje de toda malícia, de todo engano, de toda murmuração, de toda inveja. Sai para lá, sabe? Sai para lá. E é coisa que nós temos que tirar da nossa vida. Porque Deus não faz aquilo que Ele mandou eu e você fazer. Às vezes as pessoas dizem, eu vou esperar Deus tirar isso de ninguém. O Senhor está dizendo, tire isso você da sua vida. Se Ele falou, porque Ele lhe deu condições para isso. Deus não está pedindo que você faça nenhum milagre, não, porque milagre só Ele que faz. Isso é questão de decisão, isso é questão de atitude. Isso é questão de atitude. Tá? Agora você pode orar, pedindo a Deus, Senhor, me ajuda. Senhor, me liberta, se for tão difícil assim para você. Senhor, me ajuda. Porque o Senhor diz que sem ti nada posso fazer. Me ajuda que eu quero tirar isso tudo que não presta da minha vida. E eu quero desejar muito, muito a tua palavra como uma criança. Glória a Deus, aleluia. Que essa seja a sua e a minha oração. E o nosso compromisso com Deus. De nos despojarmos dessas coisas velhas, desse velho homem. Que nós possamos tirar da nossa vida essas coisas que não agradam a Deus. E que possamos nos encher da palavra que nos traz vida, que nos traz paz, que é alimento para a nossa alma. Que nós possamos nos encher dessa palavra que nos traz alegria, nos traz paz e nos leva a andar em santidade. Leia a palavra de Deus, deseje a palavra de Deus, ande na palavra de Deus. Esse é o caminho, essa é a palavra que Deus tem para o meu e para o seu coração, tá? Mudança de vida. Precisa deixar algumas coisas para trás e precisa assumir outro sentimento. Deixar inveja, deixar murmuração, deixar malícia, o engano, o fingimento e despertar o desejo intenso pela palavra do Senhor. Esse é o desejo que deve estar no seu coração, é o que eu estava dizendo para os seus irmãos que estavam vivendo um momento difícil. E essa palavra vai fazer toda a diferença na sua vida, porque vai trazer para você crescimento espiritual. Deus, Ele é aquele que nos faz crescer através da sua palavra. Nós meditamos e através dela nós vamos crescendo. Que maravilha, né? Que maravilha. Então é isso. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um bom dia na santa paz do Senhor e que esse desejo já esteja aí dentro do seu coração. Graça e paz.